Salve amigos, como vocês estão? FNAF dispensa apresentações. Se você não conhece ele, provavelmente você morou debaixo de uma pedra nos últimos 5, 6 anos. Meu Deus do céu, faz muito tempo que FNAF lançou. Mas enfim, eu acho que isso não aconteceu e você com certeza conhece esse jogo, ou pelo menos já viu ele ou algum dos personagens na internet. FNAF marcou toda uma era na internet e ainda continua fazendo isso. Jogos mudaram, vídeos mudaram, comunidades foram criadas e principalmente um novo estilo de terror surgiu. Isso foi tão impactante que um simples jogo indie impactou uma indústria cinematográfica inteira. Isso tudo para um jogo que é um PNG interativo. Eu realmente queria estar brincando nessa parte, mas a verdade, FNAF realmente é um PNG interativo. Mas o que importa é, 7 anos depois, ou seja, hoje, foi lançado um novo jogo do FNAF, o Security Brief. E nesses 7 anos foram repletos de história e principalmente teorias sobre a lore desses 7 jogos. Com a chegada do novo jogo, muitas teorias surgiram. Mas uma coisa que eu não vi ninguém falar é que a história do novo FNAF já aconteceu na vida real. Esse é o caso Chuck E. Cheese. Chuck E. Cheese é uma rede de pizzaria bem famosa nos Estados Unidos, ela sendo famosa por ser bem diferente das pizzarias convencionais. Ela é totalmente tematizada para um público mais infanto-juvenil, então dentro dela tem fliperamas e outras atrações, esse tipo de coisa. Mas dentre todas essas atrações, havia uma em específico que chamava bastante atenção, que era os mascotes da pizzaria. Todos eles eram interpretados nos restaurantes, ou seja, vinham pessoas fantasiadas desses mascotes para interagir com as crianças e brincarem, esse tipo de coisa. Mas com o passar do tempo, as pessoas foram substituídas por animatrônicos, que são esqueletos de robôs que são programados para fazer uma dancinha ou alguma coisa assim. E os animatrônicos estavam presentes desde 1979 nessa franquia de restaurante. Então já dá para perceber que no início não era algo muito bonito. E ao longo do tempo eles foram mudando, mas isso não impediu eles de serem menos bizarros. E é sério, eles eram muito estranhos. E se você não quiser dormir hoje, pesquisa aí, animatrônicos abandonados. Eu tenho certeza que você não vai gostar. Voltando ao assunto, no Chuck E. Cheese também havia como você meio que alugar o restaurante para celebrar um aniversário. Isso era bem comum na verdade. Muitos pais alugavam toda a loja para terem só eles como convidados. E eu não sei vocês, mas isso tudo tá lembrando vocês alguma coisa? Bem, para quem não sabe, todo o conceito de FNAF é inspirado no Chuck E. Cheese, mas as inspirações estão longe de acabar por aí. Como qualquer outra empresa existente, a Chuck E. Cheese também tinha suas merdas jogadas por aí. E não é pouca coisa. Diversos incidentes aconteceram na loja, e qualquer coisa que você pensar já deve ter acontecido lá. Desde gente usando droga no banheiro, até sequestro de criança, e tudo que você colocar entre isso aconteceu. E pelo visto, a companhia nunca deu muita bola para isso, olhando pela frequência que isso acontecia. Mas o mais impactante foi o que inspirou o FNAF. E tanto os casos da Chuck E. Cheese quanto os casos do FNAF têm diversas semelhanças, que logo mais eu vou contar. Há exatos 28 anos atrás, em 14 de dezembro de 1993, 4 pessoas foram mortas e uma foi ferida severamente. E esse é o caso mais aterrorizante do Chuck E. Cheese. Nathan Dulap era um empregado comum da pizzaria, e em um dia de trabalho ele acabou fazendo uma hora extra, o que é bem comum em empregos como o dele. Mas ele não foi pago pelo seu trabalho, o que deixou ele muito bravo, e por causa disso ele foi discutir com a sua gerente, Marg Koblek. E essa discussão foi muito longe, com ambos quase brigando, e no final da discussão ele foi demitido do seu emprego. Com mais raiva ainda, ele disse que iria se vingar do seu gerente, e 5 meses após a sua demissão, estava acontecendo na pizzaria uma festa infantil, como qualquer outra. Um ponto importante é que tudo funcionava normalmente. Clientes poderiam comprar pizzas, só não poderiam comer no estabelecimento. Então a entrada era tecnicamente livre, e tudo na festa ocorreu normalmente. Ela acabou e com isso na loja ficaram apenas 5 pessoas, sendo elas Marge Koblek, a gerente que estava contando dinheiro como ela normalmente fazia, Sylvia Correll, Connor O'Connor e Benjamin Grant. E todos estavam limpando o salão como de costume. E também havia mais uma pessoa, Bob Stephens, que estava fumando do lado de fora do restaurante. E lembra que eu disse que as pessoas poderiam entrar normalmente na pizzaria? Então, Dulap acabou visitando o Chuck E. Cheese nesse dia, que foi o fatídico dia da sua vingança. Ele foi no restaurante, ficou até às 10 horas, esperando ele ficar vazio. E assim, quando não tinha quase ninguém, ele saiu do banheiro e matou as 3 pessoas que estavam limpando o salão. Bob, que estava do lado de fora nesse momento, voltou para a cozinha, que era o lugar que ele trabalhava normalmente.
e assim Dulep também chegou lá e acabou dando um tiro na sua mandíbula. Bob caiu e se fingiu de morto para enganar o assassino, e assim que ele saiu, Bob chamou a polícia. A próxima e última vítima foi a gerente que o despediu e que ele jurou vingança. Ele a deu 2 tiros na cabeça e assaltou a loja, levando $1.500 em dinheiro e em tokens da pizzaria. Não demorou muito tempo para a polícia achá-lo, já que havia uma testemunha no caso, e assim ele foi preso e sentenciado à morte. Mas por diversas desavenças políticas do Colorado, que é o lugar onde aconteceu o incidente, ele ainda não recebeu a sua punição e até hoje ele tá preso. Só com essa história dá pra gente claramente ver as referências e inspirações que FNAF teve no Chuck E. Cheese. O restaurante do jogo é basicamente uma cópia, e muitas pessoas acreditam que a história de FNAF se baseia fortemente no incidente que eu acabei de contar, e acreditam nisso por várias pistas escondidas nos jogos, e até formaram uma teoria sobre isso. A teoria se baseia que todo o processo das 5 noites seria meio que um sonho do Dulep, onde os animatronics seriam uma representação das pessoas que estavam no restaurante, e que cada uma seria um animatronic. Outras coisas também complementariam essa teoria, como os restaurantes sendo quase iguais, o ano que se passe ser o mesmo, e o salário por hora trabalhada no FNAF ser o mesmo que em 1995, que foi quando aconteceu o tiroteio. E as coincidências não param por aí. Em todos os outros jogos a gente pode ver paralelos do Chuck E. Cheese do que aconteceu com ele, como por exemplo o Fred, que é extremamente parecido com 2 outros animatronics de pizzarias, com temas parecidos, que no caso é o Billy Bob, na qual ambos são ursos, e o Chuck E. Cheese, que eles usam o mesmo chapéu. A Chica pode ter sido inspirada por Helen Raine, já que as duas são galinhas e também cantam na banda. Bonnie podia ter sido inspirado por Mr. Munch, porque os dois são grandes e roxos, e por fim, Foxy, que poderia ter sido inspirado pela Foxy, que é outra animatronic com o mesmo nome e também é uma raposa. E no FNAF 2 nós vemos 2 tipos de animatronic. Os antigos, que estão detonados e que tinham um aspecto mais agressivo, e os novos, que são mais infantis de certa forma, o que também aconteceu no Chuck E. Cheese. Eu acho que a semelhança mais marcante de todas seria de um evento de unificação que aconteceu entre o Chuck E. Cheese e o Showbiz Pizza, no qual ambos os restaurantes foram unidos e os animatrônicos da Showbiz tiveram que ser desmontados e os seus exoesqueletos foram usados na banda do Chuck E. Cheese. Isso porque o criador dos personagens, Aaron Fetcher, do Showbiz, não queria dar os direitos dos personagens. Isso fez com que a banda dele, The Rockfire Explosion, acabou morrendo de certa forma. E dá pra ver um paralelo com a história de Sister Location, onde o restaurante Circus Baby acabou fechando por conta de um vazamento de gás. E assim, a banda acabou morrendo, entre aspas. E dá pra ver que tem uma relação. Seria como se o Circus Baby fosse o Rockfire Explosion e o Fazbear Pizza seria o Chuck E. Cheese, como se eles fossem concorrentes ou algo assim. Mas essa teoria nem deve fazer mais sentido. Por mais que os paralelos sejam quase verídicos, tem muita coisa furada aí. Até porque no meio tempo de 2014 até 2021 foram lançados 7 jogos que só adicionam mais na história. Então é bem difícil que essa teoria seja de fato verdade, porque tem vários outros acontecimentos que são oficiais e factíveis que não condizem com essa teoria. Enfim, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Eu vou ficando por aqui e adeus.